Existem dois motivos que me fazem vender um fundo imobiliário. Presta bastante atenção aqui. O primeiro deles, obviamente, é quando eu acho que tem um fundo melhor do que esse. Então, se por acaso eu acho que um fundo que eu tenho, ele é ruim, ele perdeu os fundamentos, ou se tem algum outro fundo melhor, eu faço a venda. Eu desisto desse fundo imobiliário porque eu foco em outro fundo. Esse é o primeiro motivo. E qual é o segundo motivo? Quando eu tenho um ganho tributário. Presta bastante atenção aqui nesse vídeo que eu vou te explicar algo que talvez você não entenda tão bem assim, nunca ninguém tenha te explicado. Mas você pode pagar menos impostos com um fundo imobiliário. E eu vou mostrar isso aqui na prática hoje para vocês, porque eu vou vender o meu melhor fundo imobiliário hoje, que é o BTLG11, um fundo imobiliário de logística, mas não estou vendendo ele porque eu desisti, porque ele ficou ruim. Eu estou vendendo para ter um ganho tributário e é isso que eu vou te mostrar. Mas talvez você esteja se perguntando aí, pô, Ricardo, mas como assim pagar imposto de renda? Fundo imobiliário não é isento? Sim e não. Vamos lá, né? O dividendo, aquele dinheiro que cai todo mês na nossa conta, ele é sim isento de imposto de renda, né? E até por isso os fundos imobiliários são um investimento tão interessante, porque como não tem essa incidência do imposto de renda no dividendo, isso aumenta esse nosso ganho mensal, essa renda passiva. E quando tem imposto de renda? Quando você vende uma cota de FII com lucro, tá? Então, dividendo completamente isento. Agora, se você tiver um ganho de capital, aí você paga 20% de imposto de renda já no dia 31 do mês seguinte à data que você fez a venda. Eu vou te mostrar aqui agora um exemplo bem na prática, porque aí você vai entender tanto essa incidência do imposto e como você faz para não pagar esse imposto, que tem uma estratégia bem avançada que é bastante interessante e você precisa conhecer. E eu já vou pegar aqui meu celular na palma da minha mão para te mostrar exatamente. Olha só, você está vendo aqui a tela inicial de um aplicativo que se chama Grana Capital. Tá? E ele é muito bom, eu brinco que ele faz mágica aqui, tanto para essa parte de consolidação da carteira, né, de eu saber todos os ativos que eu tenho, e ainda mais na parte de imposto de renda. Presta atenção aqui. Agora, voltando aqui para a tela inicial, a gente vê então essa rentabilidade histórica, os proventos, e agora eu quero focar com vocês aqui nesse ativo, ó, o BTLG11. O pessoal da edição colocou um blur aqui nos outros ativos para não ficar revelando tanto as minhas posições, mas vamos falar na prática sobre o BTLG11 então, tá bom? Eu tenho aqui, ó, R$ 16.043 investidos, são 160 cotas, que eu adquiri pelo preço médio de R$ 93. O legal aqui dessa ferramenta é que ela faz tudo de forma automatizada. Então eu compro ou vendo o ativo lá na minha corretora, isso aqui já vem automaticamente para cá, tá? Então, tanto para consolidação de carteira quanto para imposto de renda, isso daqui é mágico. E aí, ó, o que a gente vai ver nesse momento? Eu tenho, ó, lucro não realizado bruto, R$ 1.163. Isso daqui, pessoal, ele já até mostra, ó, esse número mostra que você teria um lucro bruto sem descontar um imposto de renda nesse valor se eu vendesse agora, nesse momento aqui, tá? Então, qual é o ponto? R$ 1.163 de lucro que eu tenho aqui nesse fundo nesse momento. Então, se eu vender, eu tenho que pagar imposto. Por quê? É ganho de capital. Quanto? 20%. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, o pessoal da edição pode colocar aí na tela também, ó. R$ 1.163 vezes 20% dá R$ 232,67. Esse teria que ser o valor da DARF para eu pagar até o mês seguinte, tá? Porque tive lucro. Mas como eu não vou pagar essa DARF, mais uma vez eu mostro aqui na tela para você, que aqui dentro do site do Grana Capital mesmo, ele tem esse botãozinho aqui embaixo que chama IR mensal. Então veja, se eu tiver que pagar algum imposto, ele vai mostrar aqui para mim, né? Ele já emite essa DARF automaticamente, que é o imposto a pagar. Mas veja que está zerado aqui. E por que está zerado? Esse é o grande segredo. Quando eu coloco aqui o detalhe do cálculo, ele mostra aqui, ó, por exemplo, que eu tenho R$ 13.751 em prejuízos passados com FIIs a compensar. Então a lógica aqui é o seguinte: se eu já vendi algum fundo imobiliário com prejuízo no passado, eu posso carregar esse prejuízo e não pagar mais imposto de renda quando eu tiver lucro. Então eu uso essa estratégia muitas vezes. Primeiro ponto, por quê?
Olha, se eu tenho um fundo imobiliário que eu comprei há 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás e eu não gosto mais daquele fundo, eu acho que tem outros melhores, mesmo que eu tiver no prejuízo, eu faço a venda, carrego esse prejuízo a compensar para o resto da minha vida. Então aí eu posso ter muito lucro com os outros fundos para o resto da minha vida. É uma estratégia bem interessante. E até alguns comentários que eu já recebi aqui no canal, vou até colocar um aqui na tela, os nossos amigos me alertaram que eu tenho que explicar isso para vocês também. Quando você tem um prejuízo de um fundo imobiliário, você precisa colocar na sua declaração de imposto de renda, porque assim você consegue carregar para sempre esse prejuízo a compensar e não pagar imposto, como eu estou fazendo agora. Inclusive, eu vou voltar aqui na tela do Grana Capital, porque ele tem um outro botãozinho aqui, ó, que se chama declaração, que para mim isso aqui é o que tem mais mágico no app, né? O que fez eu tomar a decisão de utilizar esse aplicativo aqui para a minha conta financeira, para os meus investimentos, tá? Para a minha declaração de R. Por quê? Porque ele tem essa função que se chama preenchimento automático e ele faz simplesmente aqui a declaração do imposto de renda para nós dessa parte de renda variável, tudo em menos de 5 minutos, tá? Recomendo fortemente que você também use essa calculadora de imposto de renda, tanto para fazer a sua declaração anual, quanto para utilizar essas estratégias avançadas mensalmente, de pagamento de DARF, de prejuízos a compensar, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição e também um cupom, que com o cupom LUCRO você ganha 25% de desconto nessa ferramenta aqui, que ela é super necessária para todos os investidores. Além dos fundos imobiliários, essa lógica do prejuízo a compensar também funciona para as ações na Bolsa de Valores. As ações, elas costumam ter uma isenção ali automática de até 20 mil reais por mês na venda, tá? Só que se você vender mais que 20 mil reais, você também pode utilizar essa técnica aqui do prejuízo a compensar, que vale muito a pena. Então você entendeu o que eu fiz aqui? Eu vendi um fundo imobiliário, no caso o BTLG11, não porque ele era ruim, só para eu não carregar mais esse ganho de capital, tá bom? Então assim, eu posso recomprar, posso comprar 160 cotas do BTLG11 aqui amanhã, e aí eu carrego a mesma posição, mas não mais essa questão tributária, esse ganho de capital. Então eu vou ficar isento de pagamento de imposto de renda aí para o resto da minha vida, porque eu tenho esses prejuízos a compensar. Você não precisa se casar para sempre com uma má decisão de investimento com um fundo imobiliário que de repente você comprou e não quer mais, porque você acha que tem outros melhores. É importante, a gente não pode ficar preso a erros no passado, até porque nós vamos sempre evoluindo. Isso serve para ações e também para fundos imobiliários, ok? Meu nome é Ricardo Natali. Inscreva-se aqui no canal Lucro FC, são 3 vídeos por semana. Já estou te esperando. Um abraço e até mais.